Glória a Deus, aleluia. Quão importantes são os fundamentos, amém, amados? Para tudo em nossas vidas, amém? Todo e qualquer intento que vamos fazer, aqueles que se fundamentaram bem naquilo que vai ser feito, vão ser mais bem-sucedidos, com certeza, amém? Vamos orar. Pai, eu te rendo graças, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Pai. Ela produz aquilo para o qual ela foi enviada, designada, meu Pai, para produzir em nossas vidas, Pai. E eu te rendo graças porque essa noite não será diferente. Nós iremos estar expostos à Tua palavra, Senhor da glória. E o Teu Espírito Santo, que nos auxilia em todas as coisas, vai nos ajudar naquilo que é necessário, Pai, para que nós venhamos receber do alto aquela porção que o Senhor tem individualmente para cada um daqueles que estão aqui neste lugar e para cada um daqueles que estão assistindo nesta noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor da glória, porque essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de salvação, Pai. Essa é uma noite de reconciliação, Senhor da glória. E nós somos gratos pela oportunidade, pela misericórdia e a graça que tem nos alcançado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, graças a Deus. Louvor, obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês. Aleluia. Como o pastor bem falou, amados, nós estamos nessa série sobre fundamentos, sobre a importância de estarmos bem fundamentados, de estarmos bem preparados. E o pastor pregou hoje pela manhã um texto bem conhecido nosso lá em Mateus 7, que vai falar sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia, né? E o interessante, amados, que aquele texto ele relata e ele fala que as chuvas caíram, os ventos sopraram, os rios transbordaram sobre todos dois, amém? Sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha, que demonstra, que representa aqueles que creem, aqueles que estão firmados em Deus, e sobre o que construiu a casa sobre a areia. Veio do mesmo jeito, a chuva caiu sobre todo mundo, amém? Mas quem se sustentou? Quem foi que permaneceu? Aquele que construiu a casa sobre a rocha. Eu, como sou jovem ainda, amém? Sou pastor de jovens, né? Eu gosto de um exemplo muito interessante, né? Sobre videogame. Poucas pessoas sabem o que é isso aqui, videogame, mas tem uns equipamentos chamados videogame, e você vai jogando, quando não é futebol, quando é jogo que presta, você vai jogando e vai enfrentando fases, enfrentando desafios, e lá na frente, os jogos mais antigos tinham muito isso, os mais novos não tanto, mas continuam também, alguns com essa dinâmica. Lá na frente você vai encontrar uma coisa chamada o chefão da fase. E aí você vai enfrentar o chefão. Geralmente é um monstro maior, tem mais poderes e tudo. Só que o que é que acontece? Quando você dá continuidade a seu jogo de uma forma a passar por todas as fases, você vai nessas fases treinando, você vai se adaptando, para quando chegar no chefão você já está fera. Quando ele vier é só na orelha. Os jogos de hoje não dão essa oportunidade, mas nos jogos mais antigos, quando eu comecei a jogar videogame, tinha um negocinho chamado manha, uns passwords que fazia, que você digitava, passava da primeira fase, já ia para a 10ª. Aí não tinha Facebook nem Instagram para você botar zerei, né? Não tinha, mas você anotava. Eu tinha um caderno que eu anotava quantos jogos eu zerei, muitos, eu zerei muito jogo. E aí quando você fazia isso, amados, o que é que acontecia? Quando você chegava lá na frente que ia enfrentar o chefão, só levava na orelha. Por quê? Não aprendeu, não passou pelas fases, não se fundamentou naquilo que era necessário para poder enfrentar. Assim, do mesmo jeito, é a nossa vida. Da mesma forma é a vida cristã. Se você quiser pular fases, se você se adiantar nas coisas,
Você pode até enfrentar as coisas, você pode até aparecer lá na frente, mas você vai sofrer um dano desnecessário. Desnecessário, amados. Porque a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa claro como devemos percorrer, como devemos correr a nossa carreira, a carreira que nos foi proposta. Amém? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. O pastor incentivou a gente agora a jogar videogame, para enfrentar os desafios da vida. Vai. 1:8, acharam? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas deixa eu dizer uma coisa a ti. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Amém? A Bíblia, ela possui muitos escritores. São vários os escritores da Bíblia, mas autor só é um, que é o Espírito Santo. Amém? Mas Paulo escreveu, Pedro escreveu, Lucas escreveu, João escreveu, Isaías escreveu, Moisés escreveu. Então são muitos os escritores, mas autor é só um. Então, como o autor é só um, a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela se responde. A Bíblia ela se completa. Então, quando a gente não entende uma coisa num lugar, do outro lado tem algo que vai demonstrar, que vai esclarecer melhor aquilo, e assim por diante. Quando nós lemos esse texto, é um texto bem conhecido, nós costumamos geralmente associar essa passagem à passagem que nós conhecemos como a grande comissão, que é quando Jesus chama os discípulos e diz: olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão fazer discípulos. Isso está lá em Mateus 28 e Marcos 16, no finalzinho dos evangelhos. Ele diz: ó, ide fazer discípulos em todas as nações, preguem o evangelho para eles. Aí eu estou juntando os dois textos, amém? Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse texto é aquele texto que a gente, todo cristão, né, escuta muito isso, e isso é a grande comissão, né? Isso não é uma sugestão, amém? É Jesus dizendo: vocês vão ter que fazer isso, amém? Só que nem todo mundo se sente na condição de cumprir isso, pelo menos por enquanto, de ir e pregar o evangelho, de ir e fazer discípulos. Veja bem, quando Jesus diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura, ou ide e fazer discípulos em todas as nações, você não pode fazer discípulo sem saber de nada, pode? Vai fazer discípulo de quê? Discípulo do nada? Não, nós somos discípulos de quê? De nada. É discípulo de nada. Não existe. Então, tendo essa consciência e entendendo realmente que é mais ou menos isso, muita gente se apega nisso e diz: não, pastor, ou não, irmão, ou não, quem quer que seja, é porque eu sou novo convertido, né? Eu sou novo convertido, rapaz, eu me converti tem pouco tempo, e aí assim eu não entendo ainda nada da palavra, eu não entendo nada do evangelho, assim, eu amo Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sei que Jesus salva, mas assim, eu não sei dizer como é que diz, eu não sei explicar ainda, eu sou meio atrapalhado nisso, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer um discípulo, né? Eu preciso primeiro o discípulo ser eu, e aí começa essas questões que a gente escuta muito, mas a gente escuta muito isso, e isso vai levar a uma acomodação, a um lugar que, se a gente não sair,
a gente vai permanecer até Jesus voltar. Não, pastor, é porque eu ainda não fiz o rema. Mas o rema criaram um dia desse. Antes do rema o povo não pregava, não? Agora, o que eu acho mais interessante, porque tem algumas desculpas dessas que você até não sabe nem o que dizer. A pessoa lhe diz uma coisa dessa e diz, eita, realmente é... Mas, geralmente, nós, quando somos novos convertidos ou não, a gente pode não estar preparado para pregar o evangelho. Mas nossa língua, meu irmão, para condenar a gente para ir para o inferno, está ligeira demais. Só na cachaçinha aí, né? Inferno, viu? O cara diz, oxente, eu nunca vi, estudei, já me formei, tudo, nunca li nenhuma lei que proíbe de tomar cachaça, não. Mas para ele realmente não proíbe, não. Para a gente que entende, que conhece a palavra, a gente sabe que é errado. Mas se ele não sabe, aí como é que tu está condenando ele de uma coisa se tu não explica por que é que ele tem que sair daquela e ir para o outro lado? A gente é ligeiro demais, meu amigo. A gente não conhece a palavra, mas quem vai para o inferno, a gente quer decorar toda a lista. Não, quero só aquela passagem lá em Coríntios, que diz, quem não vai herdar, pastor? Eu quero decorar só aquela. Né? Tem uma também em Apocalipse, né, que diz, os mentirosos, os que amam a mim. Eu quero aquela também, acho que é 22:15. Tá? Eu quero essas passagens, assim, porque pelo menos isso, não é porque que eu não sei de nada, sabe realmente quem vai para o inferno. Mas não cabe a mim nem a você, não. Saber quem vai para o inferno, não. Amém? Cabe a mim e a você pregar o evangelho. Amém? Então Jesus, aqui são duas passagens distintas. Amém? Uma Jesus está mandando ir pregar o evangelho, fazer discípulos, e em outra passagem ele diz, permaneçam nesse lugar em Jerusalém, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Deixa eu dizer, amados, condenar pessoas, apontar e falar de desgraça, Satanás já produz material 24 horas por dia para ser noticiado. Não precisa dos crentes, não. De vez em quando Satanás dá um descanso. Rapaz, eu estou cansado demais, vou descansar porque tem uns irmãos ali que estão fazendo meu trabalho. Aí para um pouquinho, né? Porque a Bíblia diz que quem condena é o cão. O adversário é o diabo. Aí a gente quer, né? Não estou fazendo nada mesmo, vou ao menos ajudar. Não, mas não pode ajudar o cão, não. Tem que ajudar o outro lado. Amém? Você é do outro time. Você é o do time que foi chamado para pregar e você é do time que foi chamado para ser testemunha. Amém? Sereis minhas testemunhas. O que é que quer dizer a palavra testemunho? Testemunhar, amados, não quer dizer que você tem que ser eloquente na hora que fala sobre Jesus, não. Que vai falar sobre o Evangelho. Não, quem são as testemunhas, pastor? Não, aquele que compreende realmente a Bíblia. Não, a Bíblia existia uma promessa que viria o Messias, que viria o Salvador, que o reino dele não teria fim, e que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia carregar o pecado de toda a humanidade, que por conta dessa morte e dessa ressurreição, agora aqueles que crescem nele seriam feitos a justiça diante de Deus. Deus olharia para aquelas pessoas e veria o próprio Filho dele nelas, porque eles seriam representados pela morte dele, se identificariam com Jesus, e agora quando Deus olhasse, estariam vendo Jesus naquelas pessoas. Não, não é isso ser testemunha, não. Isso é conhecer bem a palavra. Porque quando a Bíblia diz testemunhas, né, está lá em algumas passagens, então vamos ver o que é testemunhas. A Bíblia não inventou o nome, não tem um nome que a gente não botou ainda não. Tem, vamos botar então testemunhas, Lucas, que não tem esse nome ainda. Não, mas Jesus disse não, mas não tem nada não, uma besteirinha, nada. Tu já pensou? Botou uma besteirinha, uma palavrinha. A Bíblia diz que se botar um tio que não estava,
Aí esse vai para o inferno. Bota na tua lista aí dos que vão. É esses daí. Se botar um tio a mais, inferno. Jesus não disse. Mas aqui está relatando o que Jesus disse. Então, o que é testemunha? Se você, agora não, que você não vai fazer isso, mas se você pegar no Google ou no dicionário, no Aurélio, no OAS, diz o seguinte: testemunha, pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Isso quem é advogado aí, quem trabalha nessa questão de justiça, sabe muito bem o que é isso, né? Testemunha, pessoa que assiste a um ato, aconteceu alguma coisa, essa pessoa viu, a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Isso é ser testemunha. Amém, amados? Abra comigo agora lá em Atos 4. Passe um pouquinho. Os discípulos, eles começaram a pregar, começaram a se mover no poder de Deus, produzir milagres. A mão de Deus era com eles, e aí eles foram convocados diante do Sinédrio. E no versículo 19, diz assim: responderam, porém, Pedro e João, diante do Sinédrio: julgai vós se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vocês do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso aqui é testemunhar, relatar, falar sobre aquilo que tem visto e ouvido. Estão comigo? Então, ser testemunha é relatar os fatos que você tem visto e ouvido. Amém? Não, é porque aconteceu lá na China, pastor, aconteceu uma coisa. Não é que é proibido você falar, mas esse você não está sendo testemunha. O YouTube está lá para ser testemunha disso aí. Que você deve ter visto lá, que você nunca foi na China. Né? Ou tem algum chinês aqui? Levanta a mão. Tem que evangelizar esses chineses aqui da cidade, né? Porque está cheio, ó. Né? De vez em quando você vai lá comer um pastelzinho, tenta falar alguma coisa com ele, eles já entendem algumas coisas. Tá bom? Atos 22. Atos 22. Está contando a história de Paulo. E aí, a Bíblia diz que tinha um discípulo chamado Ananias, e Deus falou com ele, disse: olha, vai lá, que tem um homem que está lá sem enxergar, e você vai impor as mãos sobre ele. Não, pelo amor de Deus, esse homem um homem é mau, fica mandando matar o povo. Não, mas vai, que é um vaso escolhido. E aí Ananias vai, e aí no versículo 22, 14, que está relatando algumas coisas da conversa de Ananias, e Ananias disse assim, ó: o Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Amém, amados? Então, ser testemunha de Jesus, ser testemunha, como o Senhor designou aqui, é você relatar aquilo que você tem visto e ouvido. O Espírito Santo, ele não nos enche apenas, amado, para sermos intrépidos na hora da pregação, na hora de falar. Né? Nós temos uma oração aqui dos discípulos, pedindo ao Senhor: Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez na hora de pregarmos o Evangelho. A Bíblia diz que o lugar tremeu, mas não é só para isso que o Espírito Santo nos enche. Ele nos enche, amados, ele vem sobre nós para nos capacitar, para nos envolver nas obras da ressurreição de Jesus. Para quê, amados? Para sermos testemunhas. Amém?
Amados, eu sou bem prático nos meus exemplos. Eu gosto de exemplo para o cara entender mesmo. Sim, é desse jeito mesmo. Porque me diga aqui uma coisa. Para ensinar o Evangelho, para ensinar sobre o Evangelho, é preciso de quê? É preciso você conhecer, não é verdade? Estudar. Se você vê alguém discursando assim, falando realmente, vamos dizer que você conhece todos os evangelhos, e alguém começa a palestrar e essa pessoa começa a destrinchar. Vou dar um exemplo, me lembrei agora. Eu li um livro, eu comecei a ler um livro uma vez e acho que o nome do livro, o primeiro que eu li deve ter sido esse mesmo, Mestre dos Mestres. É uma coletânea de um autor bem conhecido, eu vou já dizer o nome dele. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu achei que aquele rapaz era crente. Quantos já leram esse livro? Mestre dos Mestres. Tem o Mestre dos Mestres, Mestre do Amor, Mestre da Vida, o Mestre Inesquecível e o Mestre não sei de quê, mas tem outro lá. São 5, eu acho. E o nome do autor é Augusto Cury. E quando eu li aquele livro, eu já era crente. Eu disse, rapaz, meu amigo, esse cara teve essa revelação disso aqui, coisas interessantes. Mas aí tem uma parte do livro que ele diz, não acredito em nada, sou médico, não creio nisso aqui. Aqui eu estou fazendo um estudo psicológico, psiquiátrico, não sei o quê. Ele depois se converteu, quando ele estava escrevendo esses livros. Mas quando ele começou, ele não cria. E você via e dizia, não, esse camarada é crente. Porque ele tinha conhecimento. Então, para você falar sobre o Evangelho, você precisa ter só conhecimento. Já vai resolver um bocado de coisa. Mas, amados, para você ser testemunha, e aí é diferente, viu? Estão comigo? Para você testemunhar, a Bíblia diz que você tem que falar, não só a Bíblia, mas o que é testemunha? É falar de algo que viu e ouviu, que você participou, resumidamente. Você vai falar, você vai testemunhar, você vai divulgar algo que você fez parte. Não é algo que você ouviu falar. Amém? Você chegar para dar um depoimento numa delegacia ou em algum lugar, como foi isso aqui? Não, rapaz, eu estava lá, vi, aí o carro entrou de vez e não deu sinal. Foi. Não, mas eu acho que estava... Não, você não foi chamado aqui para achar nada, não. Aqui você foi chamado para constatar. Não é assim, doutor? Uma vez eu fui depor não, ser testemunha num negócio lá, que eu nunca tinha ido na minha vida. Quando eu vi lá, o cara fez tanto medo a mim, na hora, se você dissesse, não sei o que, você vai sair preso. Me ameaçou, eu digo, fala, meu Deus, eu vim aqui como ladrão ou como assim, que eu trabalhava lá também no lugar e, meu Deus do céu, se eu sonhasse que era, eu fiquei olhando assim para o colega que me chamou, eu digo, acaba sem vergonha. Ainda bem que Deus botou a mão lá, o cara me fez uma pergunta, eu respondi, resolveu o assunto todo ali. Foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Porque eu fiquei aperreado. Mas ser testemunha é você relatar daquilo que você participou. Eles perguntavam, rapaz, que horas era que você entrava no trabalho? Eu dizia, tal horas. O que era que você fazia lá? Eu fazia isso. Que horas você saía? Tal horas. Pronto. Não precisa mais saber de nada. Porque você é estagiário, entra de 7 da manhã, 8 da manhã, sai de 5, não pode. Estagiário só pode trabalhar um expediente. Então, se você é estagiário, trabalhou 2, quanto mais esse cidadão, que era funcionário, não trabalhou hora a mais. Então, acabou-se, vou perguntar mais nada. Ontem, inclusive, meu colega ganhou a causa aí nessa parada. Que ele estava colocando lá a empresa na justiça por conta de horas extras que não recebeu e não queriam pagar. Testemunhar de algo que eu fiz parte. Isso é ser testemunha. E a gente vê exemplos, amado, na Bíblia. A Bíblia, como eu falei, está aqui para nos relatar, para nos facilitar. Você não pode ler essa Bíblia achando que é uma histórias mirabolantes, né? Esse povo... Jesus comia, porque assim eu vejo só na hora da ceia.
né? Será se Jesus comia? Pedro comia? Como era assim? A Bíblia não fala de banheiro, tinha naquele tempo. A gente quer fantasiar. Ele não fala de banheiro porque não tem necessidade. Assim como não fala de dinossauro. Assim como não fala de rolinha, de golinha, de bigode careta. Não tem necessidade. De calango, né? De que mais? Pé de mandacaru. Não tem. Porque a gente quer achar, não, mas não é resposta para tudo, é para tudo da tua vida, meu irmão. Pastor, mas por que a Bíblia não fala nos dinossauros? Existem os ossos dos dinossauros. É verdade. Sim, o que é que tem a ver, meu irmão? Meus netos, ou neta, ou neto, não vão ver o tatu-bola. Tatu-bola, tá aí daqui a, vamos botar aí, sei lá, 40 anos, não tem mais. Aí você quer que um negócio de milhares e milhares de anos, mas a Bíblia devia falar, porque a gente... Tem nada a ver. Agora, naquilo que diz respeito à tua vida, Deus se preocupou. Amém? E Deus diz, olhe, você sabe que tem que fazer o bem, faça. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, e faz o mal, você peca. E o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, realmente nós não devemos judiar de animais. Agora, meu filho, se tu está com mais amor com animal do que com gente, procura orar e um psicólogo. Viu, irmãos? Tem nada a ver com a administração aqui, mas eu vou te dar essa dica. Não é normal você gostar mais de bicho do que de gente. Mas bicho é porque gente dá muito trabalho. E tu é o quê? Gente é muito falso. E o bicho não é falso. O que é que tu está criando? Presta atenção. Amém? Eu falo é sério, viu? Procura orar. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Os outros aqui é gente. São pessoas. Não é proibido gostar de bicho, não. Mas quando ultrapassa as pessoas, você sente mais pena de bicho quando apanha do que de uma pessoa. Cuidado, viu? O rumo que você está indo aí não está legal, não. Voltando aqui. Abra comigo lá em João agora, João 4. João 4. Então aqui, amados, nós temos uma passagem também muito conhecida nossa, da mulher no poço, né? A samaritana que estava lá no poço, e Jesus vem, e aí começa a conversar com ela, e aí Jesus disse, vamos fazer assim, vamos não ficar conversando aqui sozinho contigo, chama lá teu marido. Aí ela diz, Jesus, é porque assim, eu estou sem marido. Aí Jesus disse, é porque tu já teve 5, e o que tu tem nem teu é. Aí vai lá para o 28, essa história todo mundo lembrou, né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. O que foi que ela fez? Ela testemunhou. Vinde, vede um homem que disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Amém? Aí Jesus começa a dizer algumas coisas, eles vão perguntando também, o pessoal vem, todo mundo vai para lá, vamos lá que a mulher está dizendo aqui que teve alguém que contou a história dela, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Jesus não viu, escondido, deixa eu ver aqui quem é, né? Porque tem uma vez eu vi uma pegadinha de uma pessoa que entrava numa tenda, aí uma pessoa com uma bola de cristal, aí começava a dizer, você tem uma casa para vender, aí, eita, é mesmo, seu parente morreu, começava a chorar, só que tinha não sei quantas pessoas olhando nas redes sociais e dizendo para a pessoa aqui,
A pessoa chora, meu Deus, é mesmo, ele sabe de tudo porque ele botava tudo para aparecer. Aqui não, aqui Jesus falou em manifestação dos dons. E aí a multidão foi para lá. E aí começaram a fazer perguntas a Jesus, e Jesus começou a responder, e no 39 diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho. Estão acompanhando, não? 39, 4:39. Por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito, não é mais pelo teu testemunho que nós cremos. Agora nós mesmos os ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, amados? Para que eu e você possamos ser uma testemunha de Cristo, o poder de Deus tem que se manifestar primeiramente na nossa vida. Amém? Essa mulher, ela provou de algo sobrenatural, de algo diferente, e ela disse: não, isso aqui não é normal não. Isso aqui não acontece todo dia não. Eu vou avisar para o povo. Quem sabe esse não é o Cristo que haveria de vir. E aí chamou os samaritanos. Os samaritanos eram o povo intrigado dos judeus. O povo que não queria conversa com os judeus. E ela chamou, esse povo veio ouvir um judeu falar, e a Bíblia diz que eles disseram: não é mais só por conta do teu testemunho não, agora a gente ouviu. Então o que foi que aconteceu? O poder se manifestou primeiro nela, através da vida dela, e ela começou a testemunhar. Foi lá e fez. Vamos ver outro exemplo. Esse exemplo eu achei extraordinário. Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5, acharam aí? Pois me espera aí que eu não achei não. Marcos 5, achei. Aqui está contando a história do Gadareno. Jesus está num lugar pregando, e aí diz: vamos passar para outra margem. E eles vão para outra margem, acontece uma tempestade, tudo, chega lá, tem um lunático que eles amarravam esse homem com corrente, e as correntes não seguravam. E aí, quando o homem vê Jesus de longe, começa a gritar, os demônios começam a falar: não, vem nos aperrear, a gente, não manda a gente não sei para onde, manda a gente para esses porcos, aquela confusão toda. Jesus liberta o homem fica sã, bom, 0 quilômetro. E aí no versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que eu deixasse com ele. O ex-endemoniado começou a dizer: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu ir contigo. Imagine, amados, um homem que se cortava, um homem que vivia nos cemitérios. Naquele tempo não tinha, ele não ficava lá fumando maconha e ouvindo rock no cemitério não, aqui era loucura mesmo. Loucura. Legião de demônios. Num homem só. Não tinha ninguém que segurasse ele. Quando ele foi liberto, que a consciência voltou, ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus, porém, no 19, não permitiu e lhe disse, presta atenção: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amados, é muito interessante essa passagem. A gente escuta essa passagem, mas não atenta. Como agora a gente está falando de testemunhar, a gente vai ver o que foi que aconteceu aqui com outra perspectiva. Quando o homem tentou seguir Jesus, Jesus disse: não, volte e vá para a sua cidade e testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida.
Agora deixa eu dizer um segredo a vocês, que vocês provavelmente saibam, mas nunca tenham percebido. Esse homem nunca ouviu uma ministração assim, dizendo assim, bem-aventurado ele dormiu. Não, nesse pedaço ele ouviu. Nada, nunca tinha escutado uma pregação, nunca tinha escutado uma ministração, nada, absolutamente nada. E Jesus diz, volta para a tua terra e prega o evangelho. E testemunha do que Deus fez na tua vida. Jesus não falou prega o evangelho, Jesus falou, fala o que Deus fez na tua vida. A terra daquele homem era um lugar chamado Decápolis, que quer dizer uma região com 10 cidades. Um homem nunca ouviu uma pregação. E Jesus mandou ele ir para um lugar onde tinha 10 cidades para testemunhar. E aí como é que diz? E todos o quê? Se maravilharam. Não precisou, amados, ele conhecer o evangelho, não. Ele teve um contato com o poder transformador de Deus. E ele foi ser agora uma testemunha. Não, pastor, porque eu ainda não fui o rema. Não, porque eu ainda não conheço onde é que está os livros. O que foi que Deus fez na sua vida já? O que foi que já aconteceu com você, meu irmão? Não, pastor, só uma coisa. Sabe por que é que a gente não está testemunhando muito? Porque a gente não tem muita coisa, não tem acontecido as coisas na nossa vida. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não jejuma. Sabe que existe um negócio chamado jejum? Pastor, eu estou fazendo um intermitente, né? Porque perde os pesos. Né? Assim, estou um pouco sobrando. Não é pecado não, meu filho, fazer isso, nem nada não. Agora deixa eu dizer, tu vai, Jesus volta e tu, isso mesmo, participa até da dízimo, é fiel, vindo e tudo, mas não foi só para isso que Deus te chamou não, meu filho. A Bíblia diz que Ele nos ungiu para sermos testemunhas. Dividir com as pessoas aquilo que nós temos recebido. Pastor, não sei pregar, mas tu sabe falar, pelo menos. Falar. Não, eu sou mudo e surdo. Pronto, mas tem os sinais ainda. Tem aqueles ainda que faz assim. Testemunhar. Esse cidadão aqui é para fazer vergonha assim, para a gente ficar humilhado. O cara nunca ouviu uma pregação. Voltou e pregou no lugar. A Bíblia diz que todos daquela região se maravilharam. Primeiro porque sabia, aquele doido. Oxe, o cabo voltou, está dizendo que foi um homem que fez, o poder de Deus se manifestou na vida dele. Rapaz, isso é verdade, porque foi na vida dele, ele testemunhou. Eu sou testemunha, não só acolá, como, não sei se tem outro nome, quando é com a gente, testemunha pessoal. Como? Testemunha viva. Foi eu, foi em mim, foi através de mim, foi comigo que isso aconteceu. É bonito, amados, a gente ouvir as pessoas contando testemunhos, a gente até relatar o testemunho de outra pessoa, mas, amados, Deus é um Deus individual. Deus, assim como Deus é meu Deus, Ele é seu Deus. O Espírito Santo, como habita em mim, habita em você. O Espírito Santo que habitava em Paulo, habita em você. É assim que funciona. Mas chega uma pessoa e diz, não, rapaz, Deus não escuta oração não. Aí você, como não tem nada para testemunhar, você entra na dele, diz, rapaz, é mesmo, 2 que eu oro, 2 que eu oro. Pouco tempo que eu me converti, eu fui para um ensaio de louvor, lá na igreja, e aí tinha um momento de oração, e foi uma das primeiras vezes depois que eu me converti que eu consegui identificar que era Deus falando comigo. E aí estava lá e tudo, e aí eu olhei para uma irmã assim, e eu ouvi no meu espírito Deus dizendo assim, faça uma feira para ela. Aí eu digo, oxe. Aí fiquei assim, novo convertido, não tinha aquele negócio esquisito. Eu digo, fala, meu Deus. E ficou aquilo forte demais e eu, rapaz, vou fazer. Fui para um lugar onde ninguém me conhecia,
fiz a feira, mandei entregar na casa dela. E aí, amados, depois eu ouvi ela testemunhando, né? De que não tinha nada em casa, aquilo que a gente já sabe, né? Que Deus, como é que Deus faz? E aí, se alguém vier para mim dizer, não, Deus não escuta a oração, não. Como é que não escuta? Se a irmã orou, Deus me usou para alcançar ela. Isso é um exemplo que eu estou dando. Eu tinha um problema muito sério de garganta. Perdão. Tinha um problema muito sério de garganta. Inflamava muito. Agora não está não, viu? É outra coisa. Nunca mais eu tive, graças a Deus. E aí a gente ia tomando, né? Quando você está começando esse negócio, você vai tomando uns comprimidozinhos, cataflã, não sei o que, não lembro mais os nomes. Até que chega no auge, naquela conhecida como também pontada do inferno, né? Que é a bezontacil. Bezentacil, né? Eu tomei só 2, não decorei o nome não. Graças a Deus. Aquilo ali eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que hoje em dia tem uma anestesia que dá antes. Mas no meu tempo não tinha não. A anestesia era um pano botando na boca. E para cabo magro como eu, você sabe quando era que ia aplicar, né? No braço não dava. E eu me lembro que eu me converti, tive uma crise terrível, passei 4 dias sem comer e 2 sem beber água. Não era jejuando não, era que eu não aguentava. 2 dias. E aí eu amanheci, eu não lembro agora se foi amanhã ou tarde, eu comecei a chorar de dor e eu não percebi descendo lágrima. Como se eu sentia e não, como se não tivesse. Aí eu digo, não, tem que ir para o hospital. Aí eu tinha um tio meu lá que ele nem olhava direito. Aí, Bezotacil, meta aí, né? Aí eu disse, essa vai ser. Eu já tinha escutado que Jesus curava. Já tinha ouvido, já era crente. Eu disse, essa é a última vez que eu tomo essa injeção. Eu não tomo mais isso. Amados, eu me converti em 2002. Dezembro de 2002, eu tomei a última. Quem tem crise de garganta ou já teve, e tem gente que é esporádico, mas tem gente que tem um problema. Era o meu caso, né? É assim uma coisa terrível. Até hoje, meu irmão, de vez em quando minha esposa vê, minha menina vê, eu estou em casa assim, eu vou beber água, eu bebo água, parece que eu estou assim, achei uma botija. Tem gente que sabe nem o que é botija, né? Achei dinheiro, meu irmão, de gratidão, assim, bebendo água, ai, que delícia. Coca também, às vezes eu acho bom, mas eu sou mais água. Então alguém pode chegar para mim e dizer que Deus não cura? Não, rapaz, Deus não cura não. Cura, meu irmão. Deixa eu lhe contar, eu tinha um problema assim e declarei com a boca, criei no coração que Jesus me curou e nunca mais eu tive problema. O que é isso? Ser testemunha. Ser testemunha. O que Deus já fez na sua vida, meu irmão. Nós temos que ser testemunhas daquilo que temos visto e ouvido. Isso quer dizer o quê? Aquilo que nós participamos. Aquilo que está em nós. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe falar, meu irmão. Não, ó, eu era assim, eu era mentiroso demais. E agora não sou mais. É um testemunho, amados. Sede minhas testemunhas. Você tem que partilhar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Você não precisa esperar um rema, não. Você não precisa esperar um discipulado. Não precisa esperar, não, porque a teologia diz. Que teologia, meu irmão? A teologia vai explicar como foi que eu fui curado? Não, mas é porque aqui, teologicamente, né, acabou as curas quando os apóstolos morreram.
E por que Satanás não parou também de fazer o mal? Aí quer dizer que Deus deixou Satanás pintando e bordando e acabou com o poder dele? Vai procurar outro rumo, porque comigo não cola. Ser testemunhas, testemunhar. O que é que Deus tem feito? Aonde você chega, amados? E aí o que é que acontece? A gente termina se acostumando com as coisas que vão acontecendo e a gente não... Tem muitas coisas que a gente acha que não, que é normal, que não, que isso aí acontece. Não, não acontece não. Não acontece. Pequenas coisas. De você dizer, rapaz, cheguei ali, eu estava ali, orando, e aí Regivan, pastor, cadê a chave do carro? Aí eu disse, oxe, eu te dei. Disse, oxe, foi, alguém pegou para tirar o carro de um lugar. O que foi? Eu disse, não, é porque um irmão chegou ali com uma sacola de siriguela para o senhor. Eu digo, e foi, eu nem estava com vontade. Aí você acha que isso assim acontece, toda hora alguém chega para dar siriguela aos outros? Porque a gente só quer contar os testemunhos, né? Não, pastor, eu nunca fui curado de um câncer, eu nunca fui curado de um faringite, sei lá como era o nome da peste, da praga. Eu nunca fui curado sei lá, de uma enxaqueca. Aí a gente não quer testemunhar porque não é cor grande. Porque o Senhor deu exemplo aí da mulher samaritana que Jesus falou, o outro do endemoniado lá que estava em Gadara e que foi curado e voltou, é coisa muito grande. Mas, amados, tudo que Deus faz na sua vida é importante, é digno de ser testemunhado. Eu me lembrei agora do pastor Miguel, a gente lá nos Estados Unidos, e ele chegou perto da hora do voo, e aí, quando chegou no aeroporto, o aeroporto estava em reforma. Para onde é que eu vou aqui agora? Aí saiu tentando falar inglês, que ele diz ele que fala, mas mais ou menos. Aí perguntou ao rapaz, vem cá. E entrou num negócio construído, não sei o quê, não era o caminho, entrou nos atalhos lá dentro, deixou ele no lugar, não perdeu o avião. Quando foi indo embora, o cara disse, bye, Miguel. Oxe, como é que sabe o nome dele? É lá de Oricuri, o caba? Me diga aí, não foi assim, pastor? Aí, quem foi que enviou esse cidadão? A Bíblia diz que os anjos trabalham em nosso favor. Como é que sabe o nome dele? Às vezes o caba erra o nome dele, quer chamar outro nome, conhecido, e quanto mais uma pessoa que ele nunca viu, do outro país, do outro lado do mundo. E são pequenas coisas, amados, que Deus tem feito na tua vida. Agora, procura ter tuas experiências com o Senhor. Procura orar, para Deus falar contigo. Rapaz, está difícil, pastor, está difícil, o negócio está difícil para todo mundo, está difícil. Eu, uma vez, saí de um trabalho, que eu era funcionário do Estado, da agência ambiental, saí de lá e eu ficava nas manhãs, a maioria das minhas manhãs era livre, à tarde eu ia para a escola, dar aula, e eu disse, rapaz, essa manhã que eu estou livre, meu trabalho vai ser oração. E Vilani saía bem cedinho para trabalhar, e eu levantava e ia orar. E eu tinha, além desse trabalho na escola, eu prestava serviço dessa minha outra atividade em relação ao meio ambiente. E aí Deus me deu uma ideia na oração. Eu multipliquei 3 vezes o salário que eu tinha. Na época, depois aumentou, mas na época só foi 3. Agora não foi, eita rapaz, deixa eu ver aqui, a Casa de Papel, eita, tive uma ideia, tu vai ter ideia de roubar. Tive uma ideia aqui, se roubar assim, se for preso tem dinheiro para pagar os advogados e sai. Porque o pensamento é mais ou menos esse. As inspirações que tu vai ter, não é que é pecado assistir não,
Mas você termina pecando assistindo muitas dessas coisas. Agora vai orar, meu irmão, para tu ter o que testemunhar, a experiência que tu tem com Deus, tu vai ter uma coisa pessoal. É necessário que a gente tenha coisas pessoais com Deus, amados, porque ninguém pode chegar para você e dizer, rapaz, isso não funciona. Aí você diz, rapaz, funciona porque funcionou comigo. Se não funcionou com mais ninguém, mas funcionou comigo, então pronto. E aí você vai testemunhar com convicção, porque você viu e ouviu, você foi testemunha viva daquilo. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim, é melhor... Não, perdão. Deixa eu ler aqui para mim, que eu acho que eu escrevi errado. Não, escrevi errado não. Ele disse assim, pregar vivendo é melhor do que viver pregando. Vou repetir, tá? Eu achei que eu tinha escrito errado. Pregar vivendo é melhor do que viver pregando. O que é pregar vivendo? Sendo testemunha. E aí, meus irmãos, você vai ter a oportunidade no trabalho, porque eu sei que nos lugares onde nós temos intimidade, as pessoas criam intimidade conosco, elas vão criando aquele negócio, vai ficando, né, até normal demais. Mas, meu irmão, ninguém pode resistir a um testemunho vivo, não. Não pode. Os samaritanos não queriam nada com o judeu, não. Quando a mulher chegou dizendo, o povo todo foi lá e disse, rapaz, a gente acredita agora, não é só pelo que tu disse, não. A gente provou, experimentou. O lunático lá voltou, a Bíblia diz que todos se maravilharam. Por quê? Uma testemunha ocular, uma testemunha viva. A Bíblia diz que nós devemos ser testemunhas do Senhor. Paulo disse, olha, eu não vim até vocês somente com palavras poderosas de persuasão humana, não. Eu vim com palavras e com poder. A manifestação de Deus. Não está dessa forma na Bíblia, mano, mas eu creio demais quando Paulo ia pregar lá em Coríntios, que ele dizia, não, esse é o Deus desconhecido. Coríntios, amados, era o povo mais inteligente do planeta na época, que é a Grécia, e era um povo que tinha centenas de deuses. Agora imagine, quando Paulo chega lá e diz, não, porque Deus, tu tem um Deus novo? Tem, o Deus criou todos, criou, foi, mas morreu na cruz. Gente, que Deus fraco é esse? Levou a pé do povo e morreu? Ele disse, não, mas ele se entregou, porque ele se entregou no meu e no seu lugar. Não, mas esse Deus é fraco. Não, mas ele ressuscitou. Não, mas é fraco. Está vendo aquele rapaz ali? Aleijado? Pronto. Em nome de Jesus, o Nazareno, que morreu e ressuscitou. Levanta e anda. O cabelo levantava e andava. Acabou-se. Quem testemunhou aquilo ali, meu irmão? Pronto. Acabou-se. Não tem como você ir contra um testemunho. Aquele que você testemunhou, ninguém tira de você. E você tem que levar isso. Nós temos que ser testemunhas vivas do Senhor. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades, amado. Todas as oportunidades. Amém? De sermos testemunhas de Cristo. De sermos pessoas que vão demonstrar, vão falar daquilo que temos ouvido e visto. Pastor, mas nunca aconteceu uma coisa grande comigo. O máximo que aconteceu foi que assim, eu gostava de tomar um e parei. Ou eu gostava de fumar e parei. Ou eu gostava de falar da vida dos outros. Testemunha isso, meu irmão. Testemunha isso. Isso vai fazer diferença na vida de alguém. Estão comigo? Vai fazer diferença na vida de alguém. Curva sua cabeça. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Pai, obrigado, Senhor da glória, porque o Seu Espírito Santo veio habitar dentro de cada um de nós, Pai. De todos aqueles que creem, Senhor.
para nos auxiliar, Pai, para sermos testemunhas vivas, Senhor, da glória, da Tua obra em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque são incontáveis aquilo que Tu tem feito e aquilo que Tu ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. E eu declaro em nome de Jesus os Teus filhos, a partir de hoje, Pai, abrindo a boca, cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados, Senhor, de sermos testemunhas Tuas, Senhor, da glória, aqui nessa terra, meu Pai, demonstrar aquilo que o Senhor já tem feito, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor conseguiu, através do Seu Espírito, transformar na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. E eu te rendo graças, Senhor, por esta semente que foi lançada na vida de cada um dos que estão aqui, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Eu queria perguntar daqueles que estão aqui, que nunca tomaram uma decisão de realmente viver uma vida para Cristo, de reconhecer a necessidade que tem de um Salvador, e quer tomar essa decisão nessa noite, de dizer, rapaz, eu quero entregar minha vida a esse Jesus, eu quero ter essas experiências, eu quero testemunhar também coisas grandes na minha vida. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Levante sua mão. Glória a Deus. Venha cá, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Esse se levantou convicto. Tem mais alguém que quer fazer isso nessa noite? Tem mais alguém que quer se juntar a Ele para a gente orar aqui? Eu não estou lhe chamando para ser crente dessa igreja não, viu, irmãos? Quando eu falei na cachaça, no negócio, você talvez... Eita, rapaz, eu estava doido para tomar um ojá e o pastor fica com essa coisa. Deixa eu dizer uma coisa a tu, eu nunca achei ruim beber, nem ir para farra. Sempre achei bom. Só que depois eu descobri que eu não precisava daquilo. Quando eu descobri que eu não precisava, eu disse, rapaz, e ele consegue sobreviver sem isso aí? Melhor ainda. Eu digo, oxi, perdi foi meu tempo. Gastei dinheiro e foi ser besta. Verdade. Então, enquanto a gente não sabe que não precisa daquilo, a gente acha bom mesmo. E quando eu dei esse exemplo, porque é o exemplo meu, é o meu testemunho, né? Eu tenho tantas e tantas outras coisas que a gente acha que precisa, mas na verdade a gente não precisa. Então, se você quer fazer isso, levante sua mão. Tem alguém aí em cima na galeria que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém? Todo mundo crente? Eita glória! Glória a Deus. Eu vou orar aqui com ele. Tem alguém que está afastado, que quer voltar os caminhos do Senhor? Que reconhece que estava afastado da vontade de Deus? Tem alguém? Menino, é a noite dos santos. Oh, glória. Então a palavra é essa mesmo, né? Foi pro... Só tem crente, então é para ser testemunha, é a gente mesmo. Amém? Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu andei longe do Senhor, mas eu sei que o seu sacrifício naquela cruz foi para me perdoar de todos os meus pecados e me livrar do inferno. Hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Tens o meu mundo em suas mãos.